Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pensamentos, Pitacos e Poesias. No dia de hoje eu recebo Fernanda Landeiro. Ela é psicóloga, mestre e doutora em saúde pela Universidade Federal da Bahia e um doutorado sanduíche com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Portanto, ela sabe tudo sobre o tema a respeito do qual trataremos a partir de agora. Como lidar com pessoas narcisistas? Fernanda, muitíssimo obrigado por estar aqui. Eu me sinto muito honrado. Eu que agradeço, a honra é toda minha. Eu sou muito sua fã, acompanho muito seu trabalho, então assim, fiquei felicíssima com o convite e muito satisfeita de estar aqui. Eu que estou satisfeito, o seu currículo dispensa maiores apresentações. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está vendo uma onda de pessoas dizendo assim, ai, como lidar com uma sogra narcisista? Como lidar com o marido, eu abro minhas caixinhas, como Sim, lidar com o marido narcisista? mãe narcisista. Mãe narcisista, Uhum. eu não sei se é porque as pessoas se conscientizaram de que existem pessoas assim, ou se isso caiu no senso comum e acabou e a gente acaba tipificando como narcisista uma pessoa que não é, de maneira que há muita confusão. Exato. Explica pra gente um pouquinho. Primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que o transtorno de personalidade narcisista, ele não é tão comum quanto Parece. aparentemente tem aparecido por aí, tá? Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele ocorre ali, né, tem uma prevalência em torno de 3% da população geral. Então, não é tanta gente assim que tem o transtorno. O segundo ponto que a gente tem que notar é que para cada 3 homens, uma mulher tem transtorno de personalidade narcisista. Ou seja, essa onda toda aí de mães narcisistas chama muito minha atenção, né? Porque a probabilidade muito maior é que seja um pai narcisista e não uma mãe narcisista. Vamos fazer uma conta então. A cada 4 pessoas, 3 são homens e uma é mulher. Isso. E para você chegar, quer dizer, cada 100 pessoas, 3 Vão ter um transtorno. vão ter um transtorno. Exato. Para a gente facilitar a conta, então de cada 100, 3 têm um transtorno, 2 são homens, E uma é uma é mulher. mulher. Grosso Exatamente. modo é isso. Então, Exatamente. ah, da mulher, considerando 50% da população, não chega sequer a 2% essa Isso. taxa. Do Perfeito. homem puxa um pouco Um mais pouco para cima mais. e por isso a gente chega a 3%. Exato. De maneira que é pouco ou é muito ter 2% da população, ou 3% da população com um transtorno narcisista? Eu acho que é razoável, assim. Você acha Não que é é... razoável? eu Tipo, acho. então certamente ou a gente é, ou a gente conhece alguém que é. Possivelmente. Se você conhece 100 100? pessoas, sim, possivelmente você conhece alguém que é, né? Aqui em Brasília, por exemplo, tem muitos, né? É, certamente. Aqui é o lugar, né, para os narcisistas Aqui tem se muitos. firmarem. Uhum. Como é que eu faço para saber se uma pessoa é narcisista ou não? Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele tem algumas características. A primeira e principal delas, ideias supervaloradas de poder, sucesso, dinheiro, amor ilimitado, né? Então, assim, a pessoa ela quer ser muito poderosa, ela quer ter muito sucesso, ela deseja muito isso na vida dela e ela vai buscar isso. Se ela não tiver isso, ela pode mentir que ela tem. Ela pode inventar que ela tem, tá? Então ela pode dizer, por exemplo, que ela conhece. Eu vim aqui porque eu conheço o presidente da República. Ele me convidou pessoalmente para estar hoje aqui em Brasília. Eu fiz uma reunião com ele hoje pela manhã. A pessoa não fez nada, né? A pessoa ficou no hotel, como eu fiquei trabalhando ali, Uhum. mas ela vai, né, inventar essa história, ela vai mentir deliberadamente, ela sabe que é mentira, ela tem consciência que é mentira, mas ela quer fazer isso por quê? Porque aí vem a segunda principal característica das pessoas com personalidade narcisista. Elas querem se associar a pessoas que tenham muito poder, muito dinheiro, muito sucesso. Por quê? Porque se eu sou amiga do Summer e o Summer é muito famoso, tem muito dinheiro, é muito rico, as pessoas automaticamente vão transferir essa autoridade dele para mim. Então elas vão dizer: nossa, se você é amiga dele, isso significa dizer que você também é muito poderosa. Tá? Então, as pessoas com personalidade narcisista vão ter essa característica. A terceira característica, que eu acho que é a que causa esse problema das pessoas começarem a generalizar esse diagnóstico, é a questão da falta de empatia.
Então, são pessoas que vão ter pouca empatia, vão ter uma empatia reduzida em relação aos problemas dos outros, em relação ao sofrimento dos outros. Então, por exemplo, se para eu dizer que eu tive uma reunião com o presidente da República, isso trouxer algum prejuízo para alguém, Tô nem aí. não me interessa. Para mim é importante dizer que isso aconteceu. Então, se vai prejudicar alguém, se não vai prejudicar alguém, paciência, são ossos do ofício, né? Aquela história, não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Então, vou quebrar quantos ovos forem necessários para que eu consiga chegar onde eu quero chegar, que é o quê? Fama, poder, sucesso, muito dinheiro. Então, essas são características principais aí do transtorno. Fama, poder e dinheiro caracterizam a primeira das características de um narcisista. Isso. Mas, de certa forma, todo mundo vai procurar, em alguma medida, fama, poder e dinheiro. Quem presta um concurso para juiz quer fama, poder e dinheiro. Fama, estou dizendo reconhecimento, digamos assim. Sim. Só para usar uma outra expressão antes que a pessoa pense diferente. Então, ele busca reconhecimento, ele busca poder, ele busca dinheiro. Sim. Quem faz medicina busca reconhecimento, poder e dinheiro. Sim. Quem empreende busca reconhecimento, poder e dinheiro. Qual que é a linha que separa? Isso é humano, isso é comum, isso é o certo, disso é um transtorno. 3 coisas separam o normal do patológico, atualmente, como a gente entende, tá? E muito da confusão que se tem em torno dos transtornos mentais é exatamente por isso que você falou. Muitos dos sintomas são coisas que a gente experimenta no nosso dia a dia. Então, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Todo mundo já ficou ansioso em alguma medida. Um quadro depressivo. Todo mundo já se sentiu triste. Então, qual que é a diferença dessas coisas? De uma tristeza normal, de uma ansiedade normal, de querer ter sucesso, ter dinheiro, para um quadro patológico? 3 coisas separam: frequência, intensidade e sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo. Então, uma pessoa que quer, por exemplo, fazer medicina ou empreender ou, enfim, ter sucesso, ter dinheiro na vida, ela vai pensar nisso, mas isso não vai ser talvez o centro da vida dela. Ela tem outros objetivos também, sei lá, ela quer construir família, ela quer cuidar dos filhos, ela até quer ser um médico reconhecido ou um juiz de sucesso, mas outras coisas também passam pela vida da pessoa, tá? Então, a frequência, a intensidade com que a pessoa pensa e se dedica a isso, e principalmente, no caso de um transtorno de personalidade, o sofrimento ou o prejuízo que causa às outras pessoas. Então, quando você estudou para ser juiz, você não passou por cima de ninguém, você não roubou ninguém, você não trapaceou seus colegas, você não fraudou o concurso. Né? Você fez o que tinha que fazer porque você queria alcançar um objetivo na sua vida. Maravilha, tudo certo. A partir do momento em que eu começo a trazer prejuízo para os outros, sofrimento para os outros, né? Porque o transtorno de personalidade narcisista, assim como o antissocial, que é conhecido como psicopata, eles não têm um sofrimento deles interno, mas eles causam um prejuízo e um sofrimento para quem convive com eles. Então, a partir do momento em que o seu comportamento começa a trazer um sofrimento e um prejuízo para as outras pessoas significativo, a ponto dessas pessoas precisarem, por exemplo, buscar um tratamento para lidar com isso, aí então a gente começa a ter algo aí que saiu da fronteira do que é considerado normal e a gente está entrando nessa fronteira que a gente considera patológica. Tá. Ok. Então, intensidade, frequência e prejuízo ao meio em que você se encontra inserido. Isso. Esse é o primeiro ponto para você entender. Essa é a primeira das características. Isso. A segunda serve da mesma forma, porque querer estar perto de quem tem dinheiro, poder e fama, também o ser humano vai atrás disso. Quer dizer, basta você ganhar dinheiro, ter poder e fama, que você vai perceber pessoas se aproximando de você. Sim. E o terceiro é a falta de empatia. Tudo bem. É tratável? Meu pai é narcisista, a minha mãe é narcisista. Nunca ninguém apareceu para mim dizendo eu sou narcisista. Mas é tratável? É tratável, só que qual que é a grande questão de alguns transtornos de personalidade, principalmente? Existem transtornos que a gente chama de egodistônicos e existem transtornos que a gente chama de egosintônicos. O que é isso? A depressão, por exemplo. A depressão é um transtorno egodistônico. O paciente vai chegar para mim e ele vai dizer: olha, Fernanda, antes eu era alegre, eu gostava de sair, eu gostava de tomar um vinhozinho com a minha esposa toda sexta-feira. Depois
eu fiquei diferente. Então, o paciente, ele consegue perceber ali uma diferença nítida, marcada na vida dele, que é o ponto de corte do transtorno. Ok. Num transtorno de personalidade, por exemplo, o paciente acredita que essas características são parte dele. Então, a gente chama isso de ego sintônico. Então, você só procura um médico se você está sentindo alguma coisa estranha, errada com você. Aí você vai buscar ajuda. Você fala, pô, eu não era assim. Agora eu tô assim? Algo aconteceu aí que não tá bem. Então, eu vou procurar alguém para me ajudar. Agora, se você tá bem, se você se sente bem, se tá tudo certo com você, se você acredita que você sempre foi assim, você vai buscar ajuda para quê? Então, esse que é o grande problema do narcisista, assim como o antissocial, né, que é conhecido como psicopata. Eles não reconhecem que o comportamento deles é problemático ou causa sofrimento aos outros, tá? Eles acreditam que as pessoas são fracas, que as pessoas elas são muito mimizentas e que, na verdade, ele tá fazendo o que ele tem que fazer. E se isso causa um prejuízo para as pessoas, que pena, né? Eu não posso fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, assim, paciência. Mas ele sempre foi assim ou isso vai sendo desenvolvido? Isso vai sendo desenvolvido, o transtorno de personalidade normalmente ele se desenha, digamos assim, né, por volta do final da adolescência, início da vida adulta, mas já existem comportamentos, né, ao longo da vida que vão indicando ali algumas coisas, sim. Tá, mas então ele pode desenvolver isso, especialmente no fim da adolescência, na adolescência, né? O que leva, assim? Existe uma causa? Isso geralmente provoca. Sim, a causa é multifatorial. Então, a gente tem genética, a gente tem ambiente, a gente tem história de vida, a gente tem questões familiares, traços de personalidade. Então, juntando tudo, a gente tem o aparecimento de um transtorno lá na frente. Ok. Bom, eu estou diante de um narcisista que não se reconhece como um narcisista, porque ele faz o que tem que ser feito e o restante das pessoas é que precisa sofrer menos ou ser mais forte. Isso vai gerando um impacto dentro da família e dentro da vida dele. Como é que você aconselha as pessoas que convivem com narcisistas? Porque às vezes é necessário. O filho é narcisista, quer dizer, o pai vai deixar de ser pai? Como é isso? Não tem jeito. A primeira dica seria se afastar, né? Mas nem sempre é possível se afastar. Nem sempre é um amigo, é uma pessoa que você consegue manter essa distância regulamentar, tá? Não podendo se afastar e tendo que conviver com isso, a outra alternativa seria tentar convencer a pessoa de que esse comportamento dela é problemático e que ela buscasse ajuda. Se você conseguir fazer com que essa pessoa busque ajuda e procure um tratamento, sua vida vai ficar bem mais fácil. Fernanda, já tentei e não consigo. A pessoa não quer buscar, diz que não precisa, que tá tudo bem com ela, que o problema sou eu. Tá bom, então a minha dica para você é busque você ajuda. Procure você um acompanhamento psicológico para lidar com essa situação, porque não é fácil. Normalmente, uma pessoa narcisista, né, um paciente com transtorno de personalidade narcisista, ele vai ter comportamentos onde essa pessoa que convive com ele vai ser humilhada, né? Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Vai ter um processo assim de humilhação, de subjugação, porque na verdade o narcisista ele tem uma autoestima baixa. Então ele busca tudo isso, na verdade, para compensar, digamos assim, essa baixa autoestima que ele tem. Então, muitas vezes, as pessoas que estão próximas ali, para que ele se sinta superior, para que ele se sinta magnífico, ele vai humilhar as outras pessoas, né? Ele vai dizer que as outras pessoas não servem para nada, são burras, são ignorantes, que só ele é o inteligente, que só ele é o bom, que só ele sabe fazer, né? Então, a pessoa que convive com isso, muitas vezes, né? Normalmente mulheres, né? Que são casadas, é uma situação muito difícil, é uma situação de muito sofrimento. E muitas vezes existe uma teia, né? Onde essas pessoas elas são presas, porque assim, vou dar exemplos de muitas situações que eu já acompanhei na clínica. A mulher se casa com um paciente com transtorno de personalidade narcisista, ela tem o trabalho dela, ela tem a vida dela, e ele diz, olha, não precisa, para de trabalhar, eu vou cuidar de tudo, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar dos nossos futuros filhos e tal. Então ela larga a vida toda dela para se dedicar àquele relacionamento, para se dedicar àquilo. E aí, com o tempo, né, ela vai descobrindo, muitas vezes, ou vai conseguindo enxergar, porque às vezes no início do relacionamento, ou isso é um pouco mascarado, ou também a pessoa tá ali muito apaixonada, enfim. Com o tempo ela vai conseguindo enxergar isso, e daí ela já tá presa,
né? Ela já tá um tempo afastada da profissão, e aí não sabe como recomeçar, e aí já tem filhos com aquele homem, e aí passa ali, né, por processo de humilhação, muitas vezes até agressões mesmo, físicas, enfim. O narcisista é um sujeito que vai humilhar quem com ele convive, em regra. Não necessariamente, Sim, né? A sim. gente tem vários sintomas ali de um espectro que um paciente pode apresentar, o outro não, mas é uma característica comum. Ele diminui quem tá, Diminui, para que ele se diminui. sinta mais seguro. O problema dele é um problema de autoestima. Sim. Autoestima é um problema de todos nós ou não? Não, de jeito nenhum. Primeiro que a autoestima é um conceito do senso comum, né? Ok. Então, tecnicamente, a gente não usa esse termo Qual o específico termo? dentro da psicologia. Existem algumas coisas que compõem a autoestima de uma pessoa. A principal delas é aquilo que você acredita sobre você mesma. Então, por exemplo, eu sou inteligente para dar uma aula de psicologia, Uhum. mas eu sou burra para construir um prédio, por exemplo. Eu não Ok. sou boa em matemática. Então, esse equilíbrio de crenças, como a gente chama, de crenças nucleares, é o que basicamente compõe a nossa autoestima. É eu saber que eu sou boa para algumas coisas e ruim para outras coisas, não tão boa para outras. Quando a gente tem um desequilíbrio de crenças, a gente tem um problema na autoestima. Então, por exemplo, eu acreditar que eu sou incrível para tudo e que eu consigo, desde dar uma aula de psicologia, até tocar violino, até construir um prédio, até pilotar um avião, isso é um problema, Uhum. né? Então, eu preciso saber que algumas coisas eu sei fazer, outras não. Do mesmo jeito, eu acreditar que eu não sei nada, que eu não sirvo para nada, que eu sou uma completa inútil, totalmente burra, e eu não vou conseguir nem estabelecer uma conversa com outra pessoa, porque todas as pessoas são mais inteligentes do que eu, isso também é um problema, tá? Então, esse desequilíbrio é que normalmente gera um problema na autoestima. Fora isso, são essas crenças nucleares, a gente tem também a questão da autoimagem. Então, quando eu me olho no espelho, o que é que eu vejo? Eu gosto do que eu vejo? Eu não gosto do que eu vejo? Eu gosto do meu rosto, eu gosto do meu corpo, eu odeio tudo em mim. Então, isso também compõe a nossa autoestima. Um outro ponto que compõe a nossa autoestima é a minha capacidade de resolver os meus próprios problemas. Então, digamos que eu estou aqui conversando com você, eu bato a mão e eu derrubo esse copo. Esse copo cai no chão e quebra. Qual é a minha capacidade de resolver isso aqui? Eu consigo, ai, Sammy, desculpa, quebrei seu copo. Nossa, vou mandar outro para você lá da Bahia. Ai, desculpa, me ajuda aqui. E eu consigo depois voltar e retomar o meu raciocínio, continuar conversando com você? Ou eu quebro o copo e, por exemplo, eu começo a chorar, me desesperar e a gente não consegue mais fazer o podcast aqui porque eu fiquei totalmente desregulada, né? Então, a nossa capacidade de resolver desde problemas simples como esse que eu usei aqui didaticamente, né, de quebrar um copo, até problemas complexos. Estou com uma dívida e como eu vou sair dessa situação? Quais são os passos que eu vou dar para sair dessa Ah, situação, tá? Então, essa capacidade que a gente tem de resolver os nossos próprios problemas também compõe este autoconceito que eu tenho de mim mesma, que envolve a minha imagem, que envolve o que eu penso sobre mim, que são as minhas crenças, e que envolve a minha capacidade de resolver os meus problemas. perfeito. E a maioria das pessoas não teria no autoconceito alguma fragilidade? Ou teria? Eu estou dizendo assim, dentro daquilo que é considerado saudável. Uhum. A maior parte das pessoas é saudável quanto ao seu autoconceito ou não? A maioria das pessoas experimenta algum tipo de trauma que, de certa forma, fragiliza ou compromete esse autoconceito. Uhum. Eu acho que muitas pessoas têm esse desequilíbrio que eu falei, sabe? De Uhum. tipo assim, achar que é menos do que realmente é, ou considerar que não consegue. Agora, assim, um problema mesmo no que a gente chama de autoestima, eu não diria que a maioria das pessoas tem, Ah, não. ok. Que Não, demandaria clínica, assim. não. Eu não diria que a maioria das pessoas tem um problema de fato significativo, assim, na autoestima para precisar de uma intervenção. Entende? Eu Uhum. acho que a maioria das pessoas lida bem. Ter conhecimento, ter um entendimento dessas fragilidades não é necessariamente um problema. É o que eu te falei. Eu não sei tocar violino. Então, eu tenho consciência de que eu não sou boa tocando violino. Eu não sou boa tocando instrumentos de maneira geral. Já tentei tocar alguns, já tentei tocar violão, já tentei tocar algumas coisas. Não sou boa, não tenho essa aptidão. Tudo bem. Isso não me torna incompetente para todas as coisas do mundo. Eu sei que eu tenho outras coisas que eu sei fazer. Então, esse equilíbrio não é ruim.
Não é ruim você saber, você ter consciência de que você não sabe ou não consegue algumas coisas. Isso não significa que sua autoestima está abalada, entende? Uhum. Isso significa que você está pautado na realidade. Tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu não consigo. Ou porque não me interessam, não é o foco, tipo, talvez você não queira aprender a dançar balé, não é seu foco, não é seu objetivo, não é uma coisa que você quer, mas outras até você gostaria, como o meu caso, por exemplo, eu gostaria de tocar violão. Já tentei algumas vezes, Não o negócio foi? era difícil, não, tem que pegar aqui, tem que pegar aqui, aí eu queria cantar ao mesmo tempo, aí não ia tudo junto, aí eu falei, ai, quer saber? Aí deixei pra lá. Mas aí você, a pessoa normal, lida com a frustração numa boa, faz parte da Faz vida e parte. tal. Isso. E pronto. Uhum. Ok. Bom, a pessoa narcisista, então, ela tem um problema de autoestima no fim das contas. Sim. Uma pessoa com problema de autoestima que diminui os outros para poder se Uhum. sentir seguro. Isso. Esse retrato é muito comum. Uhum. Esses dois elementos não são suficientes para eu Não, caracterizar alguém como narcisista. não sei. É porque o terceiro e o quarto me parecem, o terceiro e o quarto, dizendo assim, os outros dois pontos me parecem que vêm junto no pacote. Uhum. Deixa eu tentar tirar essa minha dúvida. A pessoa quer poder, tal, então ela diminui os outros para ela se sentir a poderosa, a inteligente, a bonita, a desejada. Isso. Ninguém nunca é mais bonito que ela, ninguém é mais inteligente, tal. Então sempre que você faz alguma coisa, em seguida ela vai diminuir o que você fez. Então a mulher conquistou um negócio, o marido fala, não, pelo amor de Deus. Derruba a autoestima da pessoa na hora. Isso. Então essa crítica para derrubar o outro, porque ela tem um problema de baixa autoestima. Em seguida, eu ouço uma pessoa dizer o seguinte, cara, essa mesma pessoa, ela comigo faz isso, mas quando é uma outra pessoa, uma pessoa poderosa, tal, ela puxa um saco, etc. Isso também é comum. E se ela é capaz de me humilhar, eu que sou a esposa, etc., ele não tem empatia com ninguém no fritar os ovos. Ele tem empatia só conforme a sua conveniência. Tipo, ó, eu preciso me compadecer dessa pessoa porque amanhã ou depois eu vou precisar dela. Isso não é muito comum? Nessa intensidade que a gente precisa para fazer um diagnóstico de personalidade narcisista, não. Isso é comum, assim, a pessoa ela convive ali bem em sociedade, isso não causa grandes prejuízos nem a ela, nem as pessoas que convivem com ela. Talvez seja dentro da personalidade, a gente tem o que a gente chama de traço e o que a gente chama de transtorno, tá? Ok. Então, talvez traços muitas pessoas tenham, mas o transtorno em si, aí bem menos gente tem, porque você precisa dessa intensidade desses sintomas de uma maneira muito notada, de uma maneira muito marcada, sabe? Antes da gente começar, você me falava sobre transtornos. E o narcisista tem um transtorno de personalidade. Isso. Aí você me falava de outros dois. Existem vários, os mais conhecidos quais são? Os mais conhecidos são aqueles que estão no que a gente chama de grupo B. A gente tem grupo A, grupo B e grupo C. O grupo B é o mais famoso porque Hollywood explorou muito esse transtorno, né? Então a gente tem 4 transtornos nesse grupo, 3 deles são muito famosos. O narcisista, o antissocial, que é o psicopata, e o transtorno de personalidade borderline. Esses 3, eles são bastante famosos. Tem o histriônica também, mas o histriônica foi menos explorado por Hollywood. Então esses 3 acabam que são muito famosos. O que faz de uma pessoa um psicopata? Você fala em termos de causas ou em termos de sintomas? Sintomas. Que eu olho e falo assim, esse cara é um psicopata. Então, ele está no mesmo grupo do narcisista. Okay. Então, significa que eles compartilham ali alguns sintomas. O principal deles é a falta de empatia. Só que o que acontece? O paciente com personalidade antissocial, ele tem por objetivo tirar algo de você, que é diferente do narcisista. O narcisista, ele quer o seu sucesso, o seu poder, quer estar junto com você para que isso seja transferido, mas ele não quer, por exemplo, roubar o seu relógio. O plano dele é médio e longo prazo. Ele quer estar junto com você para que o seu poder, o seu dinheiro seja transferido para ele, no sentido de, olha, se andam juntos. Porque ele sabe que com isso, a médio ou longo prazo, ele vai se beneficiar. O antissocial não, o antissocial é imediatista. Então, o antissocial é aquela
aquele cidadão que você tá andando na rua, ele vê seu relógio, ele vai lá, enfia uma faca em você, puxa seu relógio e sai correndo, e ele vai vender aquele relógio ali na frente, talvez por muito menos do que o relógio vale, mas ele quer um dinheiro fácil ali, ele quer um dinheiro rápido, na hora, tá muito associado com transtorno de uso de substâncias, então normalmente é uma pessoa que também pode ser usuário de alguma droga. Então o antissocial, ele não tem esse plano a longo prazo do narcisista, de sucesso, de poder, de dinheiro. Não, ele quer um dinheiro fácil, ele quer usar droga, ou ele quer se relacionar sexualmente com alguém, ele vai fazer isso à força, tá? Então, também falta a questão da empatia, né? Mas o antissocial, ele ficou muito conhecido... Ele não é movido por poder, o psicopata. Não. Ele quer o prazer imediato ali, de ter a coisa, ou de ganhar o dinheiro imediatamente, ou de ter o sexo que ele quer, por exemplo. Então, o antissocial, ele ficou muito conhecido em Hollywood por conta dos serial killers, né? Sim. Nem todo serial killer é antissocial, mas... Mas o serial killer seria antissocial por quê? Porque tem prazer em matar os outros? Tem prazer em matar. Quando ele mata, muitas vezes é movido por uma questão sexual, né? Porque ele vai estuprar, enfim, a mulher, e depois ele vai matar, e ele vai fazer isso em série, né? Ou ele vai matar pra ficar com o objeto da vítima, por exemplo, pra roubar a vítima, né? E nem todo... Vou chamar de psicopata aqui pra ficar mais fácil. Nem todo psicopata é serial killer, tá? E nem toda pessoa que mata também, nem toda pessoa que comete crimes necessariamente é antissocial. Tem muito antissocial que nunca matou ninguém. Tá. Mas vai fraudar, mas vai passar cheque falso, mas vai, enfim, fazer outras coisas ali que inviabilizam um projeto a longo prazo. Você entende? Entendi. Imagina que, por exemplo, eu sou narcisista, eu tô aqui com você hoje, as pessoas vão ver que eu tô com você, então meu projeto é a médio e longo prazo. Okay. Eu quero que as pessoas saibam que eu estou com você e que com isso a sua fama, o seu dinheiro, o seu poder, enfim, isso vai sendo gradativamente transferido para mim à medida que as pessoas forem me vendo ao seu lado. Agora imagina que eu sou antissocial, eu chego aqui, eu tô aqui com você, aí você sai da sala e você deixa seu cartão de crédito aí, sua carteira aí. Aí o que eu faço? Eu pego, roubo sua carteira, coloco dentro da minha bolsa, vou no shopping Guatemi e faço compras com o seu cartão de crédito. Qual que é a chance de eu continuar permanecendo ao seu lado? Zero. Você vai descobrir que fui eu, que obviamente, né? Enfim, não tem ninguém diferente aqui nessa sala além de mim. Você vai descobrir que fui eu e nunca mais você vai me convidar pra nada, nunca mais eu vou aparecer do seu lado. Então, o antissocial, ele não tem esse projeto de longo prazo, tipo assim, eu vou me aproximar dele porque ele é uma pessoa influente, então, eu estando do lado de uma pessoa influente, a médio prazo eu vou conseguir o que eu quero. Não, o antissocial eu quero agora. Eu quero um cartão de crédito agora, pra eu ir na Louis Vuitton, do Shopping Guatemi, e eu comprar tudo que eu quiser. Ponto, é só isso. Mas isso aí vai te prejudicar depois. Não importa, eu quero agora. Perfeito. Só lembrando as pessoas que a expressão antissocial, tecnicamente falando, é o que nós usualmente chamamos de psicopata. Isso. E antissocial não é o que a gente chama de antissocial. Porque a gente vira para um amigo e fala assim, nossa, você é muito antissocial, você não sai, né? Isso. Mas não tem nada a ver com esse conceito. conceito. Nada a ver. O antissocial, que as pessoas falam no senso comum, pode ser um transtorno de ansiedade social, por exemplo, que é uma pessoa que realmente tem uma dificuldade de estar no ambiente social por medo do julgamento, por vergonha, né? Então, pode ser isso. Não necessariamente vai ser, mas pode ser. Não é um transtorno de personalidade. Não, é um transtorno de ansiedade. Tá. Aí, a gente chega no outro, que é o borderline. Borderline, isso. O que é o borderline? O borderline, ele é caracterizado por uma instabilidade nos relacionamentos e uma forte desregulação emocional. Então, o que isso significa? Significa que, por exemplo, eu tô aqui com você agora, e aí eu digo, nossa, o Summer é o cara mais inteligente do Brasil. Ele é incrível, ele é maravilhoso, e aí eu coloco você lá em cima. Passado um dia, passado 2 dias, eu te mando uma mensagem, te pedindo alguma coisa, e você diz, poxa, Fernanda, infelizmente não vai dar. E aí eu vou pra internet e digo, sabe o Summer? Pior pessoa, horrível, não serve pra nada. Uma coisa assim, grosso, estúpido. Nunca mais eu vou no podcast dele. Então, assim, essa oscilação, do sabe? Do julgamento da pessoa. Isso, entre colocar você lá em cima e colocar você como a pior pessoa do mundo. Mas a característica principal do border é a questão da instabilidade emocional e do medo intenso de ser abandonado.
Então, é uma pessoa, por exemplo, que o pior dos cenários é um narcisista casado com borderline. Esse é o pior dos cenários. É mesmo? Porque o narcisista vai humilhar e o borderline, ele vai fazer de tudo pra não sair daquela relação. Entende? Entendi. Então, assim, a pessoa normalmente ela vai se submeter muito àquelas humilhações porque ela tem muito medo de ser abandonada. Então, ela acaba se submetendo muitas vezes a relacionamentos muito disfuncionais. Tá. Então, as duas características do borderline ele tem muito medo de ser Isso. abandonado, tem uma instabilidade Tem uma emocional. instabilidade emocional, então tá tudo bem, daqui a pouco a pessoa quebra o copo, joga na parede. Tem outras características também. Normalmente é uma pessoa muito intensa, então é uma pessoa que pode se envolver com comportamentos perigosos, tipo uso de droga, velocidade, como é que fala? Dirigir em alta velocidade, compras compulsivas, compulsão alimentar, né? Comportamentos autodestrutivos. É uma pessoa que pode ter ideação suicida ou comportamentos de automutilação, que é se cortar, se machucar. Então, assim, são várias características. Sobre o julgamento do outro, ele precisa de uma negativa do outro? Por exemplo, hoje você conviveu comigo e disse que eu sou maravilhoso. Aí amanhã você me pede um favor, eu falo, olha, eu não posso. Eu não vou estar na cidade, alguma coisa assim. Aí você, esse cara não presta, não tem jeito. Então precisou de que eu lhe dissesse não. Então, para o borderline, é preciso dizer não? O que acontece? Muitas vezes essa reatividade, ela decorre desse medo real ou imaginário de ser abandonado. Então, por exemplo, digamos que a pessoa está num relacionamento com a outra. E aí, diante da possibilidade de ser abandonada, diante da possibilidade de ser trocada, não precisa ser um relacionamento amoroso, não. Pode ser um relacionamento de amizade, tá? Sim. Então, por exemplo, você é amiga, eu sou amiga de uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline e, sei lá, ao invés de sair com ela hoje à tarde para tomar um café, eu vim aqui pra fazer o podcast. Aí a pessoa diz, você tá me trocando, isso é um absurdo, você é a pior pessoa do mundo, sendo que ontem eu era a pessoa mais maravilhosa, entende? Então, assim, normalmente diante desse medo, né, de ser abandonado, de ser trocado, de ser preterido, a pessoa tem essa reação. É comum você ficar diagnosticando os outros à medida que alguém vai dando uma explicação? Eu já pensei em umas 20 pessoas. Cada vez que você fala, não, mas tem essa, eu falo, nossa, não, então, fulano, não, Beltrano, não, agora esse aqui é essa. Esse com certeza. E aí a mente da gente vai voando aqui. Você está me falando sobre o narcisismo e o quão danoso ele pode ser para a vida a 2. Sim. Né? Para a vida a 10 também, Sim. mas para a vida a 2 especialmente. Como é que eu faço para diagnosticar antes que seja tarde? Porque tarde demais, digamos assim, depois que a pessoa se casou, tem filhos, ela pode se divorciar, tudo, mas não deixa de ser um evento traumático. Sim. O ideal seria que ela percebesse antes. Como é que a pessoa percebe antes? Que sinais ou como é que ela pode desenvolver essa habilidade? É difícil, né? Um transtorno de personalidade, ele não é fácil de ser diagnosticado muitas vezes nem por profissionais, né? Então, essa coisa que você falou assim, você tá falando aí, eu tô pensando em várias pessoas, né? Todo estudante de psicologia passa por isso. Então, você começa a ler o manual dos transtornos mentais, né? Que chama DSM. Quando você é estudante de psicologia, e você começa a pensar, tenho. Você vai se identificando ou vai identificando pessoas próximas com tudo aquilo. Mas eu brinco sempre com meus alunos. Quanto mais você conhece de diagnóstico, menos diagnósticos você faz. Né? Assim, esses diagnósticos selvagens, né? Como dizia Freud, assim, esses diagnósticos que você vai fazendo, assim, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Então, assim, você entende o quanto é difícil fazer um diagnóstico, o quanto você precisa de muitos elementos para fazer um diagnóstico. E não é uma coisa tão simples assim. Andando pela rua, conversando meia hora com uma pessoa, eu consigo fazer um diagnóstico. Não consigo. Por mais experiência clínica que você tenha. Então, assim, dizer coisas que uma pessoa pode identificar um diagnóstico complexo como esse é bastante complicado, sabe? Entendi. Mas, eu assim, para não dizer que não posso dizer nada para ajudar, né? Eu gosto muito de observar como a pessoa trata aquelas pessoas que ele não precisa. Ótimo. Como que a pessoa trata o porteiro? Como que a pessoa trata o garçom?
Como que a pessoa trata a moça que limpa o banheiro, sabe? Isso me chama sempre muita atenção. Não que toda pessoa que trata essas pessoas mal vai ter um diagnóstico, né? Eu brinco sempre que na psicologia a gente não usa palavras todo mundo, ninguém, sempre, nunca. São palavras que a gente não usa. Então, quando alguém te disser assim, isso sempre é isso, tá errado. Tudo na psicologia, a resposta correta é depende. Porque a gente tem que analisar um conjunto de variáveis, tá? Mas isso me chama muita atenção nas pessoas, é uma coisa que eu observo muito. Então a pessoa chega no restaurante, por exemplo, ela não dá boa tarde pro garçom, ela não olha, não sorri, né? Tudo bem, olha, eu queria tal coisa assim. Então, isso sempre me chama muita atenção, assim. É uma pessoa que pode ter uma empatia reduzida. Porque aquela pessoa tá ali, ela tá trabalhando, às vezes é um sábado à noite, ela tá ali servindo você e sua família, e você, por nenhuma razão, tá tratando aquela pessoa mal, Mal. né? Como eu já presenciei muitas vezes, Sim, assim, sim. a ponto de estar numa mesa onde uma Você fica situação dessa constrangido. aconteceu. Não, eu me levantei e fui atrás do garçom e falei, eu queria te pedir desculpas. Não, mas a senhora não teve nada a ver. Eu falei, mas eu me senti mal pela situação e eu vim aqui pessoalmente te pedir desculpas. Então, quando você presencia uma cena como essa, né, de uma pessoa humilhando a outra ou tratando mal a outra, né, que é uma pessoa que está ali numa condição, é para acender um alerta, por exemplo, né? É para acender uma red flag, assim, dizer, pô, alguma coisa aqui não tá bem, porque o garçom não fez nada para ele. Tá ali com toda a boa vontade, servindo, né? Trabalhando num sábado à tarde, onde ele poderia estar com a família. Ele tá ali, porque ele precisa estar ali, né? Muitas vezes não é por escolha própria. Então, você tá maltratando aquela pessoa simplesmente porque você se considera superior a ela, né? Porque você acha que você tem mais dinheiro, ou que você tem mais poder, ou que você é mais importante. Então, isso sempre foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção, sabe? Das pessoas que. E isso, pra mim, já mostra que essa pessoa talvez tenha uma empatia reduzida. Não, isso pra mim já gera uma ruptura, não? Uhum. Com essa pessoa não sai mais. Não saio mais, exatamente. Né? Pra mim também. Não dá pra sair e tal. Uhum. Às vezes você, só se for alguém da família que eventualmente você vai ter que se Você vai ter que submeter a isso. Vamos sair pra jantar, nossa, já Meu fico Deus, tenso, é. porque é assim com garçom, não pode ser assim Isso. e tal. Fica constrangedor. Uhum. Bom, caminhando para o final, eu quero que você me diga o seguinte. As pessoas procuram uma vida saudável do ponto de vista das relações, Uhum. né? Como, quando você se percebe e você diz, olha, procure ajuda, afaste-se, se não for possível se afastar, procure ajuda, faça a pessoa ter a ideia que ela precisa de ajuda, Uhum. e se não for, vá você procurar ajuda. Sim. Então ela foi procurar ajuda. Uhum. E ela vai para o consultório e de alguma forma ela vai ter ajuda ali. Sim. Existem algumas instruções ou algumas orientações para quem convive com o narcisista? Tipo, o cara tem 16 anos, ele mora com o pai é narcisista. Que orientações dá em geral? Assim, claro, cada caso é um caso. Mas, olha, faça isso, evite isso, não fale sobre esse tema, outro tema. Existem algumas orientações? O ideal é que, por exemplo, esse adolescente ou essa pessoa, né, a esposa, enfim, quem quer que seja que está morando nessa casa, o ideal seria que essa pessoa tivesse um outro ponto de apoio, né? For uma mãe ou for, enfim, alguém ali onde essa pessoa possa, minimamente dentro daquela casa, se apoiar, buscar um suporte. Eu acho que isso seria muito importante, porque por mais que a pessoa faça tratamento psicológico, ela vai encontrar com o psicólogo uma vez por semana durante 1 hora. O restante da semana toda, todos os dias, ela vai estar naquele ambiente ali que é muito adoecedor. Então, se tiver um ponto desse ambiente que já torne aquilo ali mais acolhedor, mais confortável, né? Eu diria, então, para o exemplo que você citou, o adolescente de 16 anos, que o pai é narcisista. E a mãe? Vamos buscar apoio nessa mãe, né? A mãe possivelmente também está sofrendo, se ela puder procurar ajuda, melhor. Mas, assim, tentar buscar esse apoio em outras pessoas dessa casa que não seja esse pai. E, não sendo possível se afastar, o melhor é conviver o mínimo possível.
Então, assim, infelizmente não vai dar para buscar esse pai, talvez, como uma referência, para ter uma conversa, para ter um direcionamento. Então, assim, talvez buscar o mínimo possível, talvez falar o mínimo possível, talvez conviver o mínimo possível, já que essa pessoa não quer buscar tratamento. Se ela buscasse tratamento, a realidade seria completamente diferente. É possível tratar, é possível a pessoa com um transtorno de personalidade, seja borderline, seja antissocial, seja narcisista, ter uma vida, né, com menos disfuncionalidade, como a gente chama. O problema, o border, ele até busca bastante, porque o border, ele tem um sofrimento muito grande, ele próprio. Ele faz os outros sofrerem também, mas ele próprio tem um sofrimento muito Claro, grande. anda esse medo de ser Esse abandonado. medo Né? o tempo todo é um fantasma, na verdade. Então, eles buscam muito tratamento. Então, o prognóstico é infinitamente melhor. Né? Não pelo transtorno em si, mas pela busca do tratamento, pela vontade de resolver o problema. Então, se essa pessoa, se esse pai, se essa mãe, enfim, se essa pessoa com quem você tem que conviver não quer buscar tratamento em nenhuma hipótese, a alternativa é, enquanto você não pode se afastar completamente, conviva o mínimo possível, né? Não busque tanto essa pessoa como referência, como apoio, vai buscando outras pessoas, infelizmente. Infelizmente, para a sua saúde mental, você Isso, precisa fazer isso. exatamente. Fernanda Landeiro, eu quero pedir a você que diga as suas redes para as pessoas te seguirem, etc. Onde que elas te encontram? Instagram, @Fernanda Landeiro, no meu canal do YouTube, Fernanda Landeiro também, e no TikTok também, Fernanda Landeiro. Pois é, Fernanda, muitíssimo obrigado. Eu adorei. Toda hora alguém fala alguma coisa de narcisista, agora eu já tenho noções básicas sobre o que isso significa. Muito obrigado mesmo, muito sucesso. Prazer ter você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi uma delícia a nossa conversa. Obrigada. Obrigado você que assistiu a este podcast neste dia ou noite, não sei que horas você está assistindo. Eu quero agradecer a sua presença. Se você não me segue, siga @SummerAge no Instagram. E eu quero dizer a você, compartilhe esse podcast com alguém que seria muito interessante que essa pessoa ouvisse ou assistisse ao episódio. Eu espero você no nosso próximo episódio, que é um oferecimento do Ser Mais Criativo, a nossa escola de cultura, criatividade e comunicação. Até mais!